Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao PET de volume 4. Então, quem estará apresentando durante algumas semanas sou eu, Laís. Eu sou participante do PIBIT e aluno do curso de licenciatura em Geografia do IF Sul de Minas, campus Post-House. Durante este período, vocês podem deixar sugestões, dúvidas, e estarei ajudando vocês conforme forem surgindo as suas dúvidas, tá bom? Então, o nosso tema será, dessa aula, o Cerrado brasileiro. O bioma, então, é um conjunto que possui características específicas, como vida vegetal, animal, clima, solo, entre outros. Então, é isso que é um bioma, é um conjunto. O Cerrado também é conhecido como savana brasileira e é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul, além da extensão do Cerrado, que se traduz em uma biodiversidade com aproximadamente 330 mil espécies de plantas e animais e com expressivo percentual de espécies endêmicas. Então, o que é espécies endêmicas? São espécies que são encontradas somente em determinados locais, regiões. Então, aqui no caso, espécies endêmicas vão ser essas espécies de plantas e animais que são encontradas somente no Cerrado. Agora vamos entender onde podemos encontrar o Cerrado no território brasileiro, né? Então, o Cerrado, observando este mapa que se encontra na página 128, se encontra nos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal, além de estar presente em pequenas porções do estado do Paraná, no sul do país, e Rondônia, na região norte. Então, aqui, além de estar em todos esses estados, ele é muito extenso. Aqui no PET traz essa informação que é cerca de 200 milhões de campos de futebol. Transformando isso em quilômetros, dá cerca de 2 bilhões 36 mil 448 quilômetros quadrados. Então, é muito grande e ocupa cerca de 22% do território nacional. Outra característica muito importante é o clima. O clima predominantemente no Cerrado é o clima tropical sazonal. E qual que é a característica deste clima? Então, vai ser duas estações bem marcadas. Uma chuvosa, que vai de outubro a abril, e outra seca, que vai de maio a setembro. Essa seca, ela tem a ausência quase total de chuva. Então, é seca, seca mesmo. E tem temperaturas durante o ano que vão variar de 18 graus a 27 graus, sendo a temperatura mínima já observada, registrada, que foi de 8 graus, e a máxima que chegou cerca de 34 graus. Outra característica, então, é o relevo. O Cerrado é marcado por planaltos. Então, o que são os planaltos? Os planaltos são formas de relevo que apresentam uma superfície mais ou menos planas, que são, conforme podemos observar, é uma característica marcante, então, do planalto são essas. E esse tipo de relevo encontra-se acima de 300 metros do nível do mar. Assim faz com que o bioma tenha um papel fundamental para as principais bacias hidrográficas brasileiras e sul-americana. Então, vamos ver quais são as bacias, então, que o Cerrado ajuda. O Cerrado é considerado o berço das águas, porque nele nascem os rios que formam as principais bacias hidrográficas do continente sul-americano. Também a Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata, que é o que podemos observar nesta imagem. Além disso, o Cerrado ele é o maior potencial hídrico e o seu potencial hídrico está localizado nos lençóis freáticos, que estão na camada mais profunda do solo. No Cerrado, então, o subsolo apresenta grandes reservatórios subterrâneos, inclusive parte do aquífero do Guarani.
Então, o que podemos observar nessa imagem é o cerrado, as bacias hidrográficas, o percentual, né, que existe e algumas informações como o aumento do uso da água por bacia em 4 anos, que foi de 28,8. Então, as pessoas começaram a consumir mais águas. As características do cerrado, que é o que a gente já viu algumas coisas, algumas eu vou trazer. O que é importante aqui nestes dois mapas, observar. Do lado esquerdo temos aonde o cerrado está presente, os estados, e do lado direito é onde existem as bacias hidrográficas brasileiras. Então, se percebe que onde tem o cerrado estão as principais bacias. Já a vegetação é semelhante à savana. Olha como parecem, gente. Então, ela vai possuir árvores baixas, esparsas, troncos retorcidos, folhas grossas e raízes longas. Já a vegetação também, ela varia bastante, ela é diversificada, variando de formas, como o campo limpo, que é uma vegetação, que é uma formação que tem como característica ser coberta por herbáceas, que é essa vegetação baixinha, e a ausência completa de árvores, que é o que podemos observar, né, na primeira imagem do lado esquerdo. Já do lado direito, aos cerradões, que é a formação florestal do cerrado, com árvores podendo alcançar até 15 metros de altura. Outros fatores que possibilitam essa variedade está relacionado com os tipos de solo, o clima, que já vimos que é o clima estacional tropical, e os tipos de relevo, que também vimos que é o planalto, nas regiões que existem o cerrado. Já o solo. Em geral, os solos dos cerrados caracterizam-se pela predominância dos latossolos e podosólicos ou argissolos. Então, o que são esses solos? O latossolo, então, ele vai apresentar uma coloração variando do vermelho para o amarelo. E ele vai apresentar também uma acidez e são pobres em nutrientes essenciais para a maioria das plantas. Já os podosólicos ou argissolos apresentam uma coloração vermelha escura ou vermelho amarelado e apresentam uma grande disposição à erosão. A fauna e a flora, né? A fauna é tão diversa quanto a flora. Existem cerca de 320 mil espécies de animais, sendo 195 mamíferos, 195 mil mamíferos, 98 mil insetos e grande diversidade de invertebrados poucos conhecidos. Então, ainda existem partes de animais que pertencem à fauna que estão desconhecidos. Aqui são alguns exemplos dos mamíferos e pegadas do bioma cerrado. Observem o quanto muda de um animal para o outro. Aqui algumas frutas e flores típicas do cerrado. O pequi e a graviola já são conhecidos por alguns, pois aqui na cidade já são comercializados. Já a caliandra e o ipê do cerrado são flores típicas do cerrado. Então, no entanto, modelos de gestão e exploração dos recursos naturais nos territórios que compõem o bioma têm resultado em sérias ameaças à sobrevivência de pelo menos 132 espécies, a quais se encontram ameaçadas de extinção. Então, pode ser a arara azul, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a aroeira, a brauna e a arnica. Já os problemas ambientais que o cerrado vem sofrendo. O cerrado é uma formação vegetal que vem sendo bastante devastada, principalmente pela expansão das atividades agropecuárias, o que tem causado inúmeras perdas da biodiversidade, não somente pelas atividades agrícolas, mas também pelas questões das queimadas criminosas. Então, o cerrado vem sofrendo justamente com esses dois principais problemas ambientais.
Já as atividades vão ser iniciadas na página 129. Então, aqui temos uma afirmação, né? Que os solos e cerrados estão sob um relevo de formação geológica antiga, o que explica as profundidades e características, pois eles são bastante trabalhados pelos agentes intempéricos. Quais os tipos de solos encontrados no cerrado? O 2. Caracteriza o clima tropical sazonal, que é predominantemente no cerrado brasileiro. 3. O que são as espécies endêmicas? 4. Vocês vão assinalar a alternativa incorreta. 5. O cerrado é o segundo maior bioma do território brasileiro em área, sendo superado apenas pela... E no 6, vocês vão pesquisar, perguntar a alguém, algum parente de vocês, se eles conhecem frutas típicas do cerrado brasileiro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.